obrigado, 30º Agrishow. A gente mede a animação pelo volume. Vou falar bom dia, porque ninguém almoçou, está todo mundo em jejum, depois aqui a gente entrega o jejum. Deve ter um almoço aí em algum lugar. Deve ter comida boa, porque afinal de contas é uma feira de água. Então vamos ver se vocês estão animados, se a fome ainda não levou vocês. E a gente mede a animação pelo volume do bom dia. Ribeirão Preto, bom dia! Bom dia! Você sabe que eu costumo ter boa memória, mas é tanta entrega que hoje eu resolvi anotar, senão eu ia esquecer. Então tá aqui. Tá anotado aqui. Eu acho que 45 minutos de pronunciamento é suficiente. Não. Mas eu queria iniciar 10, tá bom. Cumprimentando a pessoa mais importante da minha vida, a Cris. Valeu, tô olhando para mim, tá pensando que você está ganhando uns pontinhos. Mas é verdade, às vezes as pessoas acham que a gente nasce governador, que a gente inicia a nossa vida morando no Palácio dos Bandeirantes. E não é assim. Quando eu servi lá no interior do Nordeste, morei numa cidade que recebia água 2 dias por semana, quem lavava a cisterna comigo era ela. E quem disse eu vou com você foi ela. Quando eu tive câncer, quem tratava de mim, quem me levava para sessões de radioterapia, quem fazia meus curativos, era ela. Quando eu morei na Amazônia, quem passou 1 ano dentro da selva comigo, morando no barco, dormindo na rede, foi ela. Trabalhando numa obra. E quando o Bolsonaro chegou para mim e disse, você vai para São Paulo, eu quero que você vai me ajudar, e não era o nosso plano, não estava na nossa ideia, e ela disse, você não vai fazer isso com a gente, né? Eu falei, acho que eu não tenho escolha. E ela disse, se você vai, nós vamos juntos. Como não pode ser a pessoa mais importante da minha vida? A pessoa que sempre me ensinou a dizer, trocar o isso não vai dar certo pelo porquê não. E é por isso que eu estou aqui. Porque ela é minha fortaleza. Então, como diria Fábio Júnior, obrigado! Te amo. Quero cumprimentar meu anfitrião, o prefeito Ricardo Silva, esse grande companheiro, que está entusiasmado, já fazendo um grande trabalho, que compartilhou comigo os seus sonhos, o sonho do HC, e o sonho do HC está se tornando uma realidade. Eu quero passar com você hoje lá ainda para ver as fundações que estão acontecendo, já vi as fotos das fundações, e esse hospital vai ser uma realidade. Quem duvidou, vai ver que o hospital vai sair do papel e vai fazer a diferença de muita gente. Compartilhou também o sonho de ver as obras de mobilidade, e essas obras vão sair e vão beneficiar essa feira aqui, que é tão importante. Então, Ricardo, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, parabéns a Carol pelo trabalho social. Estamos as duas lá já conversando sobre a Praça da Cidadania, André do Prado, aqui de Ribeirão Preto, que vai ficar pronto em novembro. A gente vai inaugurar em novembro. Carol também tem a difícil missão de aguentar o Ricardo, né? Que é a mesma missão que a Cris tem, por isso que eu ajoelho no milho todo dia. E eu quero cumprimentar os 100 prefeitos, os mais de 100 prefeitos presentes aqui. Para nós é uma honra muito grande ter prefeitos, vereadores que saem de todas as regiões. Eu vejo prefeitos aqui da região mogiana, eu vejo prefeitos do Circuito das Águas, eu vejo prefeitos, o Pedro Ixi lá atrás, veio lá de Suzano para cá, vereadores, eu estava vendo aqui o Murilo, você é lá de Santa Fé do Sul para cá, Murilo Baza, né? Pontão do Paranapanema aqui presente, Vale do Ribeira aqui presente, então, Vale do Paraíba aqui presente, Centro-Oeste presente, Noroeste presente. Eu só tenho a agradecer, né, o carinho de vocês. Obrigado, porque vocês tornam essa feira ainda mais especial, mais importante. É uma alegria estar com prefeitos, e eu tenho aprendido a respeitar cada vez mais os prefeitos de São Paulo, que são grandes prefeitos, são prefeitos preparados, que fazem o melhor pelos seus municípios, né? Tem aqueles que sempre estão onde a gente vai, né? A Arco-Íris sempre está presente. Então eu tenho que um abraço para vocês. Obrigado por tudo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, e o que dá certo é porque há parceria,
governo do estado, prefeitura trabalhando juntos, porque as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. Elas não moram no estado, elas não moram na União, elas moram nos municípios. São vocês que fazem a diferença. Vocês, os vereadores, né, aquele cidadão que é o elo do poder público, né, com o cidadão, é onde o cidadão bate a porta em primeiro lugar. Então, vou cumprimentar todos os vereadores na pessoa do Isaac, nosso presidente da Câmara. Parabéns, Isaac. Deus te abençoe. Que abençoe todos os vereadores que estão aqui. Quero cumprimentar essa baleia, essa porta. Quero cumprimentar essa grande bancada. Essa grande bancada federal. Pegou o peru agora. Aqui tem pessoas notáveis e uma delas é o filho da terra. Filho da terra, filho de Ribeirão Preto, Baleia Rossi. O Ricardo falou disso, né? A gente tem que enaltecer o filho da terra e uma pessoa que se tornou uma referência na política brasileira, uma grande liderança, presidente de um partido muito relevante, um formulador, um pensador. E agora a Fundação Ulisses Guimarães está fazendo um grande trabalho, né? Que é o Brasil, pensar o Brasil. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Mas a gente tem que ter orgulho de uma liderança dessa estatura ser aqui de Ribeirão. Então, Baleia, fica aqui o nosso apreço, né? Tem gente aqui de pertinho, né? Wilson Barroso, aqui de Barrinha, pertinho, vizinho aqui de Ribeirão, né? Nós temos aqui o grande Arnaldo Jardim. Arnaldo, eu estou me especializando e me notabilizando por caçar aposentadorias. E, recentemente, eu cacei a aposentadoria do Barros Munhoz, está ali, ó. Que o Barros chegou para mim e disse assim: não vou mais concorrer. Eu falei: mas por que não? Você está jovem de ideias, você está trabalhando, você está com saúde, você não pode se aposentar, você vai continuar trabalhando. E aí eu ouvi dizer que alguém quer se aposentar. Cuidado, você é um candidato à cassação de aposentadoria também, né? Porque você representa muito bem o nosso estado de São Paulo, você representa muito bem o setor produtivo paulista, você representa muito bem o agronegócio, você se tornou uma grande referência na Câmara. Então, é uma alegria estar aqui com Adilson, com Baleia, com Arnaldo Jardim. Vocês são gigantes e o nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho que vocês fazem na Câmara dos Deputados. São Paulo está muito bem representado. Queria cumprimentar os nossos secretários de Estado, Coronel Engel, nosso chefe da Casa Militar, que tem feito um trabalho primoroso na Defesa Civil, coordenando nosso sistema de proteção e defesa civil, que tem também a parceria dos municípios, senão não funcionaria. Agradecer muito o trabalho do Roberto Luceno, nosso secretário de Turismo, que viaja os 4 cantos desse estado. Uma hora está entregando uma obra náutica, porque ele está lá investindo no turismo náutico, ele está impulsionando o turismo de mergulho, ele está impulsionando o ecoturismo, o turismo religioso, o turismo ferroviário que vai renascer no nosso estado. E hoje a gente está falando aqui do nosso turismo do agro, nosso agroturismo. Você tem sido demais. Olha, turismo é uma atividade tão relevante. A gente está falando de 9, 10% do PIB de São Paulo. Mas o que é falar de 9, 10% do PIB de São Paulo? A gente está falando de 350 bi por ano. É disso que a gente está falando. Isso é maior que o PIB de Goiás. Esse é o PIB do turismo do estado de São Paulo. E é um PIB que vai crescer. Sabe por quê? Porque você está trabalhando com isso, você está trabalhando com os prefeitos, você está levando projetos, você está trazendo novidade, né? Você está criando. E é por isso que o nosso turismo está crescendo e vai continuar crescendo. Então, Roberto, parabéns. Obrigado, Luciano, por tudo. Obrigado também a Natália Rezende, nossa secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, pelo trabalho primoroso que você está realizando. Você que herdou tantas secretarias, né? E o pessoal dizia: bom, mas uma secretaria tão grande, quem vai tocar uma secretaria dessa tão grande? Eu disse: uma super secretária. E quando eu anunciei o nome, o pessoal dizia: mas essa jovem? Eu digo: essa jovem, espere, aguardem, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí é a universalização do saneamento, é o Universaliza SP, é o Integra Resíduos, são os 30 bilhões de reais
do nosso São Paulo para toda a obra, que você está tocando lá junto com o nosso Codelo, então, e junto com o Bellini, naturalmente. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, sempre com o suporte do Tomás, da nossa CETESB, que revolucionou a CETESB. Tenho muito que agradecer a vocês por todas as entregas. Tenho muito que agradecer ao aniversariante da semana, Jorge Lima. Alguém tem ideia de quanto investimento ele já trouxe para o estado de São Paulo? Investimento que vai se materializar nos próximos anos, novas empresas, empresas que estão expandindo seus negócios, reformulação de arranjos produtivos. Alguém tem ideia? Ele agora, eu tenho certeza que ele está pensando, ele está pensando lá como é que a gente vai trazer a fábrica da CRRC para Araraquara. Ele está pensando isso, eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza que ele está doido para anunciar isso. Mas alguém tem ideia de quanto investimento que ele já trouxe para cá? Alguém? Se ninguém tem ideia, eu vou falar para vocês. 508 bilhões de reais. E eu vou fazer um pedido para vocês. Eu queria que a gente cantasse parabéns para o Jorge, porque esse cara merece. No 3. 1, 2, 3. E aí, para finalizar, o secretário, dono da festa, vamos dizer assim, Guilherme Piara, um jovem secretário, herdou uma tarefa difícil, né? Herdou uma tarefa de substituir grandes caras que passaram por aqui, né? Um Barros, né? Um Chiquinho, né? Um Roberto, um Arnaldo, e está fazendo o melhor. Porque substituir esses gigantes é super difícil, mas você está se saindo muito bem, você está fazendo coisas incríveis. São Paulo se tornou o maior exportador do agro do Brasil. Você está vindo com seguro rural, você está vindo com FEAP, você está vindo com Protrator, você está vindo com programa de logística, você está vindo com a regularização fundiária, você está resolvendo alguns problemas históricos, inspirado no exemplo desses gigantes que estão aí, mas você está fazendo a diferença. Você tem entusiasmo. Você tem energia. E se a gente pode aqui falar de 11, 12 entregas, a gente deve isso a você, né? E ao time que tem trabalhado em conjunto. Então, Piara, eu sou muito grato por tudo que você tem feito. Sou muito grato pelo seu olhar pelas carreiras, pelo seu esforço. Se não foi possível resolver todos os problemas, pelo menos a gente está dando o primeiro passo, sem sombra de dúvida. E eu sei que tem muito da sua energia, da sua vontade, da sua paixão nisso. Então, eu tenho muito que agradecer ao seu trabalho. Parabéns. Tenho que agradecer muito o trabalho da Assembleia Legislativa. O André relatou um pouco aqui do trabalho de parceria. A gente tem que enaltecer uma coisa que acontece aqui no estado de São Paulo: a relação que existe entre os poderes, a relação de harmonia, de independência. O que São Paulo está fazendo é um exemplo para o Brasil. A relação do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário. Acho que o Brasil tem que aprender conosco. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, as instituições funcionam e conversam em prol do único objetivo, que é o bem comum, é o bem do cidadão. Isso está acontecendo no nosso estado. Se fala tanto em pacificação no país, olha o que está acontecendo em São Paulo, que a gente vai ver o exemplo. O bom exemplo. E esse exemplo, obviamente, ocorre por causa das lideranças. E André, você é uma grande liderança. Está fazendo a diferença. A Assembleia enfrentou temas super difíceis, mas super atuais. Quem no Brasil topou discutir envelhecimento da população? Topou discutir a temática da longevidade, do financiamento do SUS? A Assembleia Legislativa de São Paulo fez isso. Enfrentou a reforma administrativa, enfrentou o tema das privatizações. E aí, a gente tem o maior orçamento de investimento da história, e não é à toa. O Estado que há pouco tempo atrás investia 3% da receita corrente líquida, vai investir sendo 14% da receita corrente líquida. Por quê? Porque a Assembleia está nos proporcionando isso. Então, nós temos deputados de ponta, e eu quero agradecer a cada um deles, o Gilmaci, nosso líder, Gilmaci.
Lucas Roque, nosso secretário maior, Tomé Puxa, mais conhecido também como Tomé Baldu, depois a gente explica. Léo Oliveira, o irmão do Igor, filho da terra, deputado Valdomiro Lopes, nosso representante do Noroeste, Fabiana Bolsonaro, nosso representante da Rinha, Danilo Campete, São José do Rio Preto, e o nosso decano Barros Munhoz, grande Barros Munhoz. E eu deixei uma pessoa por último de propósito. Aliás, penúltimo. A terceira a gente fez música no Fantástico. Pode ter 3. Grande Dani Alonso, representante de Marinha, embaixador de Marinha. E tem uma pessoa aqui muito especial, filho da terra, pai do prefeito, grande Rafa Silva, grande Rafael. O que eu tenho visto o Rafael fazer é impressionante, a determinação do Rafael, a vontade do Rafael, que ele tem trabalhado, superado todas as dificuldades para estar presente nos temas mais importantes. Rafael, teu exemplo inspira, pode ter certeza. Então, sua fortaleza nos ensina muito. Obrigado por tudo, Rafael. Parabéns. Parabéns e honrado, por tudo que vocês têm feito. Obrigado aos presidentes de empresas, autarquias, Sérgio Cordeiro, nosso diretor-geral do DR, nosso presidente do DR, parabéns por tudo que você tem feito. O homem que pavimentou a Beatriz Pará. Depois que ele fez isso, nunca mais teve atoleiro. Lembram disso? Lembram dos atoleiros? Daquele tempo que ficava lá. E eu fui lá e prometi, eu disse, Godelo, eu fiz o mais fácil, eu prometi, agora o difícil é com você, você vai lá e faz. E ele foi lá e fez. O Rodrigo, da Fundação Florestal. Rodrigo, você já sentiu que eu sempre fico no Rodrigo, né? Que o Levi Kovitz, às vezes eu não me arrisco. Mas o Rodrigo tem feito um grande trabalho, você, equipe da Fundação Florestal, sou seu fã, obrigado por tudo, Tomás, Laércio Simões, da Artesp, o Lucas Bressanin, da ITESP, obrigado pelo trabalho de vocês, o Ricardo, da Desenvolve, obrigado por tudo que você tem feito. Nos momentos mais difíceis, vocês têm sido a mão amiga, têm entrado com crédito, têm apoiado os nossos setores. Alguém tem ideia de quanto de crédito a gente já liberou para os pequenos empresários do estado de São Paulo, via Desenvolve São Paulo? Mais de 2 bi, que é o grande. Mais de 2 bi. Então, parabéns pelo trabalho, vocês estão ajudando muito. São os pequenos que geram mais empregos. Queria cumprimentar também o nosso anfitrião, João Marquesan, presidente da AgriShow 2025, primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da Bimark. Todas as entidades que participam, realizam o AgriShow, a ABAG, a Sociedade Rural Brasileira, a FAESP, a ANDA, em nome de quem eu cumprimento também todos os representantes dos sindicatos, associações, dizer que para nós é uma alegria. O Baleia disse, olha, é a capital do agronegócio no mundo. De fato, é a capital do agronegócio, mas não é simplesmente uma feira de agronegócio, é uma feira de tecnologia aplicada ao agronegócio. É impressionante que a cada ano nós temos mais novidades, nós temos mais inovação, nós temos mais produtos sendo oferecidos, nós temos muita coisa com tecnologia made in Brasil. Tecnologia de geoprocessamento desenvolvida aqui. Tecnologia, produtos que saem dos nossos polos metal-mecânicos. Então a gente tem que ter muito orgulho do que é a AgriShow. E cada ano que passa, mais negócios, mais negócios. Qual é o volume desse ano aí, Veloso? Quanto é que a gente vai chegar? Tem ideia? Vai passar dos 20. O Merquezão está sendo modesto. Eu sou otimista, eu fico com o Veloso. Fico com você não, fico com o Veloso. Mas o fato é que vai ser recorde. Esse é que é o fato. Isso é importante. Então, se o nosso agro chegou onde chegou, é porque ele é tecnificado, é porque ele é diversificado, é porque ele tem tecnologia, é porque a gente produz cada vez mais em menos área, a gente é cada vez mais preciso. A agricultura de precisão vai chegar cada vez mais no médio e no pequeno produtor. E a gente deve isso a vocês, que a cada ano
vocês trabalham muito, vêm para cá com uma série de novidades, vocês fazem diferença. Então, parabéns pela Show, parabéns pela feira. Inteligência artificial, é isso aí. Queria cumprimentar dois ex-ministros aqui, ministro Juca, né, que foi meu companheiro de ministério, ministro do Meio Ambiente, e o grande ministro, o sempre ministro, o lendário ministro, Roberto Rodrigues. Vocês sabem que o ano de 75 foi um ano especial. Sabem disso? O ano de 75 foi um ano especial. Por quê? O ano de 75 foi o ano que eu nasci. Mas o ano de 75 é o ano do nascimento do Proálcool. E quem estava lá trabalhando no Proálcool, fazendo a diferença no Proálcool, Roberto Rodrigues. Quando a gente se viu enrascado com as crises do petróleo, quem veio me salvar? Cana-de-açúcar. Esse bichinho aqui. Aliás, vou levar uns negócios desses. Vou levar, botar lá no Palácio Bandeirantes. Latano você leva também, leva lá para Araraquara. Alexandre você leva para Franca, né? Vamos fazer isso. Porque as pessoas têm que ver da onde vem a riqueza desse estado. As pessoas têm que entender isso. A maior relação energia-biomassa que a gente conhece. Aí a gente estava na Europa agora, falando com investidores para fazer o túnel Santos-Guarujá, para ver as travessias litorâneas, né, para falar de navegação, para falar de porto. Eles falando, a gente tem um compromisso com descarbonização e a gente está mudando a nossa frota. E hoje o foco nosso é o metanol. Opa, metanol a gente tem, a gente faz. Não, e o etanol? A gente faz. Não, mas o hidrogênio? Opa, hidrogênio a gente faz, da reforma do etanol. Não, nosso foco é biometano. Biometano? Opa, com a gente mesmo. Aliás, mas tem um aplicativo de biometano aí para a gente ver, não tem? Gente, é o maior exemplo de economia circular que nós temos. Lá atrás, a cana-de-açúcar nos salvou na crise do petróleo. Lá atrás, o Proálcool nos salvou. E a cana-de-açúcar vai ser a nossa redenção também. Porque quando eu falo em diminuir o gap, a distância para os nossos pares, a distância dos países ricos, eu estou falando de 3 eixos fundamentalmente. Eu estou falando de biotecnologia, eu estou falando de economia do conhecimento, eu estou falando de transição energética. Ninguém pode liderar mais esse cenário da transição energética do que nós. E o Estado de São Paulo vai ser a grande locomotiva para isso também, porque nós temos cana-de-açúcar. E da cana-de-açúcar a gente vai fazer o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, o combustível sustentável de aviação, o biogás, o biometano, o fertilizante, o hidrogênio. Nada se perde. Nada se perde. E aí a gente entende por que o Brasil é uma potência agroambiental. Ninguém faz o que a gente faz. Aí está o Bira lá, em Presidente Prudente, já jogando o biometano para a cidade. E o biometano, Ricardo, vai chegar aqui, ó, em Ribeirão Preto. E a gente vai colocar cada vez mais biometano no grid. E aí a gente vai ajudar a nossa indústria a se converter, a usar o biometano. A gente vai combater aquele preço alto da molécula de gás natural, e nós vamos fazer isso com o biometano. E daqui a pouco nós vamos estar rodando indústria com hidrogênio a partir da reforma do etanol. Esse é o futuro. É isso que nós vamos fazer aqui em São Paulo. É nessa direção que nós vamos caminhar. É o que vai revolucionar a indústria, é o que vai revolucionar a mobilidade. É daí que vai sair a nossa energia. Nós vamos ensinar isso para o mundo inteiro. E que bom que a gente tem gigantes como o Roberto. Então, parabéns. Toda homenagem para você, muito bem-vinda. E sempre vai ser aquém do que você merece, pode ter certeza. Cumprimentar meu amigo Divaldo Del Grande, né, que preside o nosso sistema OCESP. Cooperativismo tem um papel fundamental, né, e as cooperativas estão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais especializadas. Agradecer ao Aurílio Biagi, obrigado, né, por todo o trabalho, né, por todo o empreendedorismo e agora por o trabalho social. Você vai ser parceiro do Estado de São Paulo, da Gerando Falcões, na grande mudança que vai ser feita na comunidade da paz aqui em Ribeirão Preto, e nós vamos fazer isso juntos, né? Assim como nós fizemos lá na Favela Marte, em São José do Rio Preto, nós vamos fazer na comunidade da paz aqui em Ribeirão, né? Então,
A gente tem que agradecer muito o que vocês estão fazendo. Paulo Junqueira, obrigado por tudo, parabéns pelo entusiasmo, pela motivação. Queria cumprimentar o Tenente Coronel Junqueira, comandante do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. No nome do Coronel Junqueira, eu quero cumprimentar toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil. Vocês têm feito muito pela segurança desse Estado. E o Piai disse aqui não tem carnaval vermelho, aqui não tem abril vermelho, aqui não tem nada disso, aqui só tem carnaval verde e amarelo. Aqui só tem abril verde e amarelo. Aqui a gente não vai permitir o tumulto, a algazarra, a falta de segurança jurídica. Aqui a gente defende a propriedade privada, porque isso faz a diferença. É por isso que a gente tem feito tanto na regularização fundiária. Mas não é só fazer a regularização fundiária. É muito bacana, toda vez que a gente faz uma regularização fundiária, que a gente dá título para o assentado e a gente está olhando os assentamentos. A gente está dando título nas comunidades quilombolas. Esse governo está entregando título nas comunidades quilombolas. Esse governo está entregando o título para o pequenininho. A gente traz a agroindústria junto. A gente já dá para ele o caminho. Com quem que você vai trabalhar? Para quem que você vai trabalhar? Como que você vai produzir? Da onde vai sair sua renda? Agora nós estamos fazendo a moradia nos assentamentos, porque a CDHU está fazendo casa nos assentamentos. E hoje, mais um passinho. A regularização fundiária que vai alcançar o pequeno agricultor, aquele agricultor lá da agricultura familiar. Aquele agricultor que se beneficiou do decreto, onde a gente duplica aquilo que a gente pode adquirir na agricultura familiar e que agora vai se beneficiar da regularização fundiária, que não vai só mais ficar restrita ao Oeste, não vai ficar só mais restrita ao Pontal, mas que vai pegar a região de Itapeva, que vai pegar a região de Registro. Então, a regularização fundiária traz a segurança jurídica, a regularização fundiária traz o crédito, e é o trabalho que vocês estão fazendo. Cumprimentar a turma da usina São Martinho, que é a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, então está investindo pesado também no biometano, todos os vice-prefeitos, todos os secretários municipais. Eu fiz a lista aqui do que a gente tem que celebrar, que é muita coisa. Seguro rural, a gente não vai deixar o produtor na mão. Então, mais uma vez, a gente está repetindo o que nós fizemos ano passado, 100 milhões de reais destinados ao seguro rural, ao subsídio dos prêmios, dentro do nosso FEAP. Ano passado a gente atendeu mais de 20 mil produtores com seguro rural e nós estamos prontos para atender novamente. O Protrator, mais 50 milhões, então 100 milhões de seguro rural, 50 milhões de Protrator que vai atender aí as cooperativas, os pequenos cooperados, os pequenos produtores. Vai ser fundamental esse subsídio na taxa de juros, nos financiamentos. O nosso FEAP, então a gente tem aí também o FEAP destinado à irrigação, à agricultura sustentável, ao desenvolvimento rural sustentável, ao leite, à pesca, às mulheres do agro, ao pagamento de serviços ambientais, à produção de orgânicos. Então o FEAP que tem uma larga extensão, uma larga gama de produtos, que está à disposição dos nossos produtores. Os nossos produtos financeiros, a utilização do mercado de capitais, o Blended Finance, a questão dos FDICs, o papel da Desenvolve São Paulo. Então a Desenvolve São Paulo entrando para financiar os biocombustíveis, a energia renovável, entrando também para financiar as máquinas agrícolas. Então a Desenvolve sempre tem um papel fundamental. Bom entregar mais títulos de terra, entregar o título que dá a segurança. Quanto tempo esperando o título? 50 anos. É muito bacana a gente poder ver que sonhos de 50 anos, de 40, de 30, de 60 a gente está realizando. Aquilo que vai dar a segurança jurídica, aquilo que vai acabar com a algazarra, aquilo que vai proporcionar o crédito. E nessa brincadeira, no dia de hoje, 48 títulos estão sendo entregues, mais 15 mil hectares regularizados, mas no total, mais de 4 mil títulos entregues. E a gente disse que nós íamos fazer a regularização fundiária. E se a gente está fazendo a regularização fundiária, é porque a Assembleia comprou isso. A Assembleia nos ajudou. A Assembleia foi lá, resistiu, votou. Precisamos ampliar a prazo. A Assembleia foi lá de novo. A Assembleia garantiu a regularização dos médios e grandes. A Assembleia garantiu a regularização dos pequenos. Garantiu a regularização dos assentados. Ela olhou todo mundo. Olhou o agronegócio de São Paulo. Olhou a segurança jurídica. Por isso que eu sou fã dessa Assembleia Legislativa. Eu só falar, o maior parlamento da América Latina, Valério. Vou falar aí com todo respeito à Câmara. É o melhor.
é o melhor. Hoje também, né, lançando o agroclima, então a gente sempre avançando mais na questão das previsões meteorológicas e disponibilizando isso para os nossos agricultores, para a gente se antecipar, né, o que a gente já vem fazendo na Defesa Civil, fazendo agora também no agro. O programa de turismo rural, né, São Paulo tem uma história relacionada ao agro. São Paulo cresceu nos ciclos do agro, no ciclo da cana, no ciclo do café. As ferrovias nasceram no ciclo do café, nós temos as casas dos barões de café, muita coisa bacana, muita coisa para ver no nosso interior, né, fruto do nosso agro. O turismo rural vai nos proporcionar isso, geração de divisas sem sombra de dúvida. Mais 200 milhões de reais de infraestrutura rural, mais 200 milhões de reais na logística rural, e aí compreendendo a logística de forma mais ampla, não são só a recuperação das estradas rurais, mas também as fontes, também as estruturas de armazenamento. Então a gente avançando mais nessa logística rural. O manual de compensações ambientais, esse é um grande passo, porque o Estado de São Paulo tem feito isso, tem dado esses grandes passos. O Estado de São Paulo é o Estado que tem aumento de reserva florestal todos os anos, é o Estado que preserva mais do que está previsto no Código Florestal, é o Estado que dá o exemplo, é o Estado que já tem 25% das suas unidades, das suas propriedades regularizadas no carro. São 100 mil propriedades no carro, 100 mil, e a gente está usando a inteligência artificial para acelerar esses processos de validação, que é o que vai dar mais segurança jurídica. E agora a gente está dando o roteiro, como fazer a minha compensação das reservas legais. Onde é que eu vou poder fazer isso? Como eu vou poder fazer isso? Um manual que vai ajudar o nosso produtor a compensar em outra propriedade, em outra área de reserva, numa unidade de conservação. Como? Que passo a gente vai dar para isso? Então, parabéns por essa iniciativa. 3 projetos de lei estão sendo enviados para a Assembleia no dia de hoje. Primeiro, é esse da regularização fundiária, esse ajuste que a gente está fazendo, que vai alcançar o pequeno produtor e, sobretudo, das regiões de Itapeva, da região de Registro. Agora, o mais importante, que é um desejo do PI, um pedido do PI, um pedido de todo o time da Secretaria, um pedido do Orlando, né, um pedido desse time maravilhoso que eu aprendi a respeitar muito, um pedido do Roberto Rodrigues, os projetos de lei das carreiras. O projeto de lei da carreira dos pesquisadores, o projeto de lei da carreira da equipe da Secretaria, da equipe que trabalha na vigilância, na defesa, que trabalha na assistência. Então, os assistentes agropecuários, que viram agora especialistas agropecuários, é a mesma carreira do especialista ambiental. Então a gente quer dar mobilidade, quer dar transversalidade para essa carreira, quer promover um intercâmbio, né? Então um esforço grande que está sendo feito, um cenário que é desafiador. A gente sabe que nós temos muitas carreiras para rever no estado de São Paulo. Está lá o Clóvis, o Paula Souza, eu tenho um compromisso com o Paula Souza, vocês fazem um trabalho sensacional. A gente quer ir, sempre dar o passo maior. Nem sempre a gente pode ir até onde a gente poderia, ou até onde é possível, ou enfim, a gente não consegue chegar onde a gente acha justo, mas a gente também tem que ter responsabilidade fiscal, a gente tem que dar o passo de acordo com a possibilidade. A gente tem que ser responsável, a gente não pode fazer o que estão fazendo por aí, porque a irresponsabilidade custa caro, mas eu tenho certeza que o passo de hoje é um primeiro passo, e é um passo importante, é um passo que envolve esforço. Quem diuturnamente está lá no campo. É um passo para valorizar quem vai lá na casa do produtor, que vai lá no interior, quem roda os 4 cantos desse estado. Esse pequeno passo que nós estamos dando hoje. Mas é um passo importante, é um passo significativo, é um passo que expressa o nosso reconhecimento. Eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando no equacionamento fiscal do estado, para que a gente possa dar outros passos, para que a gente possa dar passos ainda maiores. O ideal é que a gente tenha carreiras sempre mais valorizadas. A gente tem que valorizar o serviço público. Mas o passo de hoje é significativo. E eu tenho certeza que vai ser importante. E é o compromisso que a gente assumiu com o Roberto, com o PI, com o Orlando, com todos vocês, mas principalmente com a Secretaria. Com cada um dos profissionais da Secretaria.
Vocês que têm feito a diferença e são a grande razão do sucesso do agronegócio paulista. Junto com os produtores, que são os caras que estão cheios de calo nas mãos, aqueles caras que queimam a ponta da orelha no campo, são aqueles caras que acordam cedo, que dormem tarde. As pessoas às vezes se incomodam com o sucesso do agronegócio, mas não entendem como esse sucesso foi construído. Não entendem o tanto de esforço que teve, tanto de pioneirismo, desbravamento. Eu morei em cada região do Brasil, eu conheço esse Brasil todo. E eu sei que quer estar num lugar onde a estrada não chega, onde o asfalto não chega, onde a luz elétrica não chega, onde a água encanada não chega. E foi para lá que os nossos produtores foram para desbravar, para fazer a diferença, para produzir, para gerar riqueza. E se o Brasil, se tornou uma referência em agricultura tropical, se o Brasil venceu o Cerrado, se o Brasil, cada ano que passa, produz mais, é porque a gente tem gente muito valorosa no campo. É por causa das nossas mulheres e dos nossos homens do campo. Porque é aquilo, nosso agro tem força. Então, parabéns para todos vocês que fazem o nosso agronegócio. E ainda temos aqui a portaria sobre a utilização das faixas de domínio do nosso DR, que era uma disciplina que nós precisávamos, também para dar segurança. Tem uma série de vantagens do ponto de vista da produção, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do combate a incêndio, do ponto de vista da segurança. E o Ricardo deu a lista aqui do que a gente vai fazer na questão da mobilidade urbana. Então, projetos autorizados, projetos executivos em execução, os projetos do Guaporé, do Ribeirão Verde, projetos que vão resolver problemas de mobilidade que são muito antigos na região, troncamento da 322 para a 255, troncamento da 320 para a 338, passarela, via marginal, ou seja, um elenco gigante de investimento. E quando você pensa aqui que é quase 700 milhões aqui para o agronegócio, aí é mais 300 milhões de mobilidade, aí é mais 340, quase 400 milhões lá no hospital, vai somando isso tudo. Vai somando isso tudo. Porque é um investimento que está chegando num estado que anda na direção certa. E o estado anda na direção certa porque a gente tem o melhor. A gente tem vocês. Vocês que fazem a diferença. Então, dia de hoje a gente está aqui para agradecer, para dizer muito obrigado para todos vocês que fazem da AgriShow a maior feira de agronegócio do mundo, a maior feira de tecnologia do agro, voltada para o agro no nosso Brasil. Parabéns a vocês que fazem o agronegócio de São Paulo. A gente é muito grato.